Mari, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite do programa. Fico muito feliz de conversar com você, que é uma amiga querida e que está com um projeto muito bonito também, muito legal. Eu estava falando, Mari, dessa história do Elas Também Podem, que é para levar crianças deficientes ao cinema, mas não é só isso, na verdade, né? Vai além de levar as crianças ao cinema. Na verdade, o Elas Também Podem começou nas redes sociais. É mesmo? Eu tenho a Maria Luísa, que como você sabe, ela tem 5 anos hoje e tem síndrome de Down. E eu comecei a postar no Facebook, no Instagram, e eu percebi que as amigas, família, põe mais, coloca mais foto e tal. Eu gostei da ideia de mostrar uma vida leve que uma criança e uma família que tem uma criança com síndrome de Down deve ter, não é que pode ter. Então a gente percebe que elas podem tudo. A mesma coisa que uma criança típica deve fazer e pode fazer, elas também fazem. De repente um tempo diferente, uma adaptação diferente, mas as coisas acontecem e isso foi fluindo. Parei de trabalhar para cuidar dela, mas ao mesmo tempo senti uma necessidade de trabalhar e comecei a criar alguns projetos, umas ideias que eu tinha na cabeça. E é um projeto voluntário que está acontecendo, está caminhando. Agora, você estava falando dessa coisa de postar fotos no Instagram, postar fotos no Facebook, para mostrar uma vida mais leve. No fim das contas, as pessoas acabam achando que é uma vida muito mais complicada, uma vida difícil, uma vida que não precisa ser mostrada. É mais ou menos isso? Eu falo assim, que o preconceito, pelo menos com as crianças, eu não sei com um adulto como tá, mas com criança, diminuiu bastante, Márcio, diminuiu bem. Mas as pessoas estão curiosas. Eu acho que quando olham para a Maria Luísa, elas têm curiosidade. Por isso que eu falo para algumas mães assim, deixa olhar. É legal, enquanto a pessoa está olhando, é só assim que a gente vai acabar com o preconceito, né? Porque ela vai olhar e vai falar, nossa, olha que legal, ela está brincando de igual para igual com outras crianças. E isso daí foi caminhando para vários projetos. A gente fez um simpósio agora nesse final de semana, lá na Unianchieta, para professores, pais, fisioterapeutas, tal. Foi bem legal, a gente teve um retorno bacana. Eu já montei uma contação de história com uma professora de teatro da Maria Luísa para as crianças típicas e a gente falar das diferenças. Que legal isso. Porque às vezes a mãe tem um pouco de dificuldade de explicar, né, para uma criança por que a amiguinha de 5 anos ainda não fala, por exemplo. Tá. E aí você criou então um projeto Elas Também Podem, para levar as crianças ao cinema. Isso. Aí surgiu então das redes sociais, você estava contando. Daí começou nas redes sociais e um dia, no filme O Bom Dinossauro, eu levei a Maria Luísa, eu levo em alguns filmes que eu acho que vão dar certo, ainda não são todos que eu tento. Eu acho que tem que ser um pouco mais colorido, um filme mais com muita música, tal, que para ela ainda dá certo. E no Bom Dinossauro eu percebi que o trailer incomodou bastante, porque a gente tem quase meia hora de trailer e foi 20 minutos, 25 minutos que ela queria sair do cinema. A escuridão também da sala assusta um pouquinho, então você percebe que ela fica com uma ansiedade maior. E também o volume do filme, porque às vezes o volume vem vindo, troca de cena, dá aquele pico e ela acaba às vezes até chorando, assim, de susto mesmo. Mas é uma loucura, os cinemas hoje em dia estão com som muito alto, né? Então, aí com essas dificuldades, assim, eu falei, poxa, por que a gente não faz uma sessão de cinema? Eu já estava vendo na internet acontecendo para autista. Então, em outras cidades, em Brasília aconteceu, acho que em São Paulo já até aconteceu também, mas eles fazem uma sessão de cinema chamando as pessoas que têm autismo. E eu, como tenho a Maria Luísa com síndrome de Down, eu falo, gente, mas a jornada é a mesma. Não importa se é autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral. Se a mãe tem vontade de levar essa criança para fora, né, para colocar na sociedade, a jornada é igual. Então vamos juntar todas as deficiências, né, e vamos para o cinema. Você estava me contando uma coisa muito legal antes da gente começar o programa aqui, que era essa história que às vezes as mães ficam preocupadas de levar uma criança com deficiência para o cinema e ela começa a gritar, como a Maria Luísa que estava chorando, e aí acaba incomodando, e aí, na verdade, a mãe acaba se incomodando, né? A mãe da criança com deficiência se incomoda com isso, aí acaba não levando. Foi mais ou menos isso também que você estava me contando, né? Eu percebi das minhas dificuldades e eu comecei a pensar, e a mãe que não tem uma autoestima de falar, tipo, se as pessoas estão olhando, tudo bem, deixa eu olhar. Às vezes a pessoa se preocupa, acha que está incomodando a pessoa ao lado.
E não está incomodando, né? E principalmente filme de criança, o que eu senti é que várias amigas minhas, até quando eu comecei a falar dessa sessão para as amigas, e que tem filho mais ou menos nessa faixa etária, falava assim, típicos, falava assim, mas isso é legal pro meu, porque o meu também não gosta do filme alto, a outra, e o meu não suporta a sala escura. Criança grita, gente, Criança no cinema. grita, criança chora, criança quer sair, criança quer correr na sala de cinema. Exato. Então, essa sessão é para isso, é para poder fazer tudo, porque eles vão ter a maturidade deles e uma hora isso vai acabar. Eles vão deixar de gritar, eles vão deixar de correr na sala, eles vão querer deixar de sair, mas isso tudo é a maturidade. Então, eu percebi que precisava dessa sessão para a mãe conseguir quebrar essa barreira e ir para o cinema. Como é que vão ser as sessões? Elas têm algumas diferenças? Então, são salas diferentes? Acontecem coisas diferentes na sala para as crianças? Eu fui lá e bati na porta do Movicon, Jundiaí, e fui muito bem recebida. Assim, já logo na primeira reunião, o projeto começou a tomar forma. Então, foi um pouquinho das minhas ideias, um pouco do que eles nos apresentaram, mas foi fantástico. Então, a ideia é fazer um pouco similar ao Movicon Artes. Ele é fora da programação, da grade normal. Talvez uma vez por mês, vai ser um domingo às 11 horas da manhã. E vai depender da demanda, Márcio. Assim, se tiver demanda, o cinema está super com vontade de deixar. Então, vai ter o filme sem trailer ou um trailer bem reduzido. Tá. A sala vai ter um pouquinho de iluminação e o volume do filme um pouco mais baixo. Tá. Claro que foi conversado com ele sobre cabine de audiodescrição e libras, né? Legenda para deficiente auditivo e deficiente visual. Vamos só explicar então o que é a cabine de audiodescrição. Audiodescrição. Para o deficiente visual, ele explica a cena, né? Uma pessoa que vai falando, você coloca um fone e ela vai explicando a cena, porque tem a fala, mas tem a moça acabou de passar a mão no cabelo. Tem que explicar o que está acontecendo para ele entender a fala junto com a cena. Que legal isso. Esse é um trabalho bem bacana. Mas daí eu percebi que isso daí é uma coisa que vai acontecer, né? Até o cinema se posicionou quanto a isso, que vai acontecer. Eles estão caminhando para isso, principalmente depois da Lei Brasileira de Inclusão, mas que ainda tem que ser definido como a melhor maneira. Então, é passo de formiguinha. Está em processo, mas ainda não vai acontecer. Então, assim, não que o projeto esqueceu dessa parte dessas crianças, mas isso daí ainda vai acontecer. Eu sou super otimista. Você estava falando de legenda com libras, de libras? Na verdade, ou legendas ou aquele quadrinho que tem a intérprete de libras, né? Porque, assim, a legenda para a criança, talvez quando ela não sabe ler, ainda é ruim. Mas, por exemplo, um filme nacional adulto, ele poderia ter legenda em português. E ainda não tem. Então, outro dia eu conversei com uma amiga minha, que o namorado dela é deficiente auditivo, e ela falou assim, a gente não pode ir ao cinema filme nacional juntos, porque não tem como, não funciona. Não tem legenda. Ou então a outra opção é o quadrinho com a intérprete de Libra, né? Do lado. Do lado, na tela mesmo, porque eu até estou querendo levar uma intérprete para essa primeira sessão, porque eu falo que a gente tem que chamar a atenção, porque o deficiente visual você não enxerga, né, a deficiência. Então, se tiver a intérprete lá, você já vai lembrar, pelo menos, dessa deficiência. Mas não é viável para o filme, porque a pessoa vai estar bem abaixo da tela. Então, ou você olha para a tela ou você olha para a intérprete. Então, não vai mais complicado, né? Ainda mais os cinemas hoje são todo no formato de estádio, então é mais complicado mesmo. Isso. Essa primeira sessão vai ser quando, Mari? Está marcada para dia 28 de agosto, às 11 horas da manhã, lá no Movicon, Jundiaí no Maxi Shopping, e com o filme Pets, acho que é o segredo, a vida secreta dos bichos. A vida secreta dos bichos. É um desenho bem bonitinho, bem legal mesmo, vale a pena a galera assistir. Aliás, todo mundo assistir, né? Todo mundo pode ir na sessão às 11 horas da manhã, no dia 28. Mas você falou uma coisa interessante, que assim, essa sessão, ela é inclusiva, ela não é só para as crianças com deficiência. Eu brinco que é a minha hashtag tudo junto misturado, porque a gente tem que trazer as crianças típicas e a gente tem que trazer as crianças com deficiência. Elas têm que estar no mesmo ambiente, isso para mim que é inclusão. E é tão bonito isso, né? Todo mundo junto mesmo. Eu acho que a gente vive numa... Eu sempre falo isso, eu já falei muito mais, mas eu sempre falo que a gente vive numa época tão difícil de preconceito, de briga e de pouco amor entre as pessoas. E quando acontece um evento desse, quando acontece enfim,
quando é realizada uma história dessa nova na cidade, por exemplo, que a gente nunca teve no cinema esse tipo de coisa, é muito bonito, né? É muito bom todo mundo se unindo por uma causa e juntos e felizes e sem preconceito e a gente entendendo como é o outro e o que é o outro e respeitando isso que é muito mais importante, né? Aí tem duas coisas. Uma que eu trabalho, né, o meu projeto é mais voltado para a criança, porque eu tenho uma criança, né? E outra porque eu acho que tem que trabalhar lá na sementinha. Eu acho que o adulto, ele já está com... A gente pode trabalhar e diminuir o preconceito do adulto, mas ele já tá ali dentro dele, né? Agora, se a gente mostrar para a criança que não dá para ter mais preconceito, chega, acabou, de qualquer forma, de cor, de opção sexual, de deficiência, eles vão crescer muito open mind, né? Com certeza, isso é muito bom. Então, olha só, não se esqueça, todo mundo indo ao cinema no Movicon no dia 28 de agosto agora, 11 horas da manhã. Leva a criançada, leva seus sobrinhos, leva seus netos, pode todo mundo para assistir Pets, A Vida Secreta dos Animais. Vai ser uma sessão muito especial, muito bonita, com certeza. Vai ser a primeira de muitas, eu acredito nisso. Aliás, não só para a criançada, vamos torcer para os adultos também, para ter uma sessão para os adultos também, né? Assim. A ideia vai assim, o projeto piloto é criança, porque eu fui com o meu projeto, mas a ideia é levar para os adultos também. Depois, de repente, a gente faz um mês infantil, um mês adulto, por que não? Eu acho que tem que ser assim. Muito legal. Mari, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que Sucesso agradeço. pro projeto, Elas Também Podem. É o nome mesmo. do projeto. Dia 28, não se esqueça, tá? Mari, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Obrigada, Márcio.